E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melky Rodrigues e hoje eu vim trazer mais um vídeo da saga A Queda da Casa de Usher. E dessa vez, aquele tipo de vídeo que eu sei que vocês adoram, que é desconstruindo os personagens. E no vídeo de hoje eu vim falar do Próspero Usher, ou o Perry Usher, como você preferir falar. Então antes de continuar, eu vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. A Casa Usher. Que descanse em paz. Então galera, a partir de agora nessa série de vídeos, dentro de alguns outros que eu tô planejando fazer, eu vou pegar cada um dos filhos e falar individualmente deles, porque tem muitas coisas assim que não deu para aprofundar muito nos personagens nos vídeos anteriores. Então vamos começar pelo Próspero, né, já que ele foi o primeiro realmente que morreu ali pela ordem cronológica, então à medida que eu for soltando os vídeos também vai ser na ordem que eles foram morrendo. O Próspero é o mais jovem ali do filho do Roderick Usher, era um dos bastardos, e pelo que eu entendi ali, a idade dele é 25 anos, ou seja, ele é bem mais novo que os outros, apesar de que ele parece ter menos. Eu até pensei que ele poderia ter 18 anos, mas eu vi que a idade dele na verdade era 25. O próprio Roderick fala para o Dupin que o Próspero ele era um maluco, né? Ele era um pirado e de fato ele era. Ele não tinha pudor nenhum, ele vivia nas festas, na gandaia, vivia pegando um e outro, não importava se era homem, se era mulher. O garoto era bem liberal, eu posso usar esse termo. Fizeram uma reunião ali, né, da Fortunato e obviamente chamaram também o Próspero para falar sobre as toxinas que eles encontraram em alguns desses prédios que estavam condenados pela Fortunato, né? Então, enquanto estava todo mundo ali conversando, o Frederick tentando fazer uma média ali entre o pessoal que estava lá, o Perry, ele viu em uma das fotos uma propriedade e que chamou muito a atenção dele, e ele falou: ah, e esse lugar aqui? Ele é da gente também? Seria muito interessante, porque eu tava pensando em fazer uma festa e fazer uma orgia em um lugar, eu precisava de um lugar assim. Então nessa hora o Frederick tirou ele de lá: não, vamos ter uma conversa aqui fora. Ele prensou ele na parede, começou a falar um monte de coisa pra ele, o que você pensa que você tá fazendo, e o Arthur Pym também chegou falando que ele não deveria se comportar dessa forma, que a imprensa vai querer saber, não só a imprensa, mas a polícia em si vai querer saber o que está acontecendo. E obviamente que o Perry, ele não liga muito pro que acontece com os outros, o que acontece com a família, ele só quer saber de festa, ou seja, sexo, droga e rock and roll, é só isso que ele quer saber. Então quando o Frederick tá ameaçando ali na parede o Próspero, ele até fala que o maior erro foi o dia que o meu pai estava num croupier de blackjack em Cannes, ou seja, então nesse tempo aí que o Roderick fez essa viagem ali para Cannes, ele acabou conhecendo uma mulher, engravidou ela e nasceu o Próspero. Então o que acontece? O Próspero ele tem a ideia de pegar essa propriedade, então ele chama aqueles dois amigos dele, aqueles dois parceiros dele para ir lá verificar. E quando eles estão verificando ali o local, o Perry acaba vendo a Verna em pé, parado em cima do telhado. Então ele tem aquele vislumbre assim, tipo, será se é isso mesmo que eu tô vendo? Será se eu tô ficando louco? Ele ainda olha assim pros amigos dele, e quando ele olha de novo pro telhado, a Verna não está mais ali. Então quando ele começa assim a organizar o local, ele procura assim pessoas que possam contribuir, que possam, digamos, patrocinar esse evento, né? Então ele conversa lá com o cara e pergunta dos aspersores. Agora sim eu sei o nome daquele negócio que sai a água do teto, é aspersores. E eles falam: e os aspersores? Ele fala: não tem água. Mas como assim? Eu vi uma gota que caiu em cima de mim. Ah, pode pingar às vezes, mas eles não têm mais água, a não ser que falar com a prefeitura para eles poderem fornecer. Então o Perry ele lembra que em cima do telhado dessa propriedade tem umas caixas d'água, e ele falou: cara, por que a gente não faz uma ligação, né, direta com aqueles tanques que estão em cima do telhado? Então, né, eles tiveram essa brilhante ideia, mas até então eles realmente pensaram que o que tinha dentro desses tanques era água, né? Então, e quando eles estão ali conversando, o Perry ele fala de uma citação que até nesse momento interrompe pro presente, para fala ali, para conversa ali do Roderick juntamente
com o Dupin sobre a regra de ouro, né? Que ele até fala que é uma citação que se encontra no gibi O Mago de Id, que é lembre-se da regra de ouro. Ele meio que usa isso, o Roderick comenta isso com o Dupin, que sempre comentava isso com os filhos, porque eu tinha visto isso no gibi. Esse gibi estava ali no escritório do Rufus Gifford, né, na época quando ele era jovem, e eu não vou aprofundar muito nessa questão, porque tem outras coisas que eu pretendo falar do Rufus em um outro vídeo separado. E é nesse momento que o Roderick confessa pro Dupin que ele está sofrendo da mesma doença que a mãe dele, que é o Cadasil. É tipo como se fosse alguma doença vascular, cerebral, que começa com o tempo a causar demência, causar alucinações, então ele vai definhando, e a estimativa de vida após o diagnóstico é de 5 anos. Porém, o próprio Roderick falou que o estágio já está muito avançado, que talvez seja bem menos que isso. Mas voltando ali no Próspero, ele tem a brilhante ideia de convidar a Morella, a cunhada dele. Então ele vai até ela, fala que olha, eu estou organizando uma orgia, uma festa que vai ser só para um público muito bem selecionado e eu queria que você fosse. E ela ficou, quem você acha que é? Como se atreve? Eu sou a esposa do seu irmão. Mas ele meio que quis dizer que antes dela se casar com Frederick, que ela era uma mulher muito assim, voraz, eu posso dizer assim. Não foi essa a palavra que ele usou. Então ele tentando convencer ela, imagine, você tá com os melhores caras e tal. É claro que ele usou um outro termo muito mais pesado que eu não vou falar aqui no vídeo, senão o YouTube cancela aqui meu vídeo. Mas ele usou um termo bem mais pesado. E ela ficou balançada. Ela ficou balançada com aquela proposta. Ele falou, olha, eu vou te dar esse celular aqui, que é um celular descartável, e eu vou mandar o convite através desse celular. Aparece lá. Então, beleza. Realmente, a Morella, à noite, ela inventou uma desculpa ali pro Frederick e pra Lenore. Ah, eu preciso sair ali porque fulano de tal tá precisando, teve algum problema. E o Frederick todo, né, todo bobão. Nessa hora ele foi bem bobão, né? O Frederick todo bobão, não, beleza. Então a Morella realmente foi. A Morella chegou no local ali do evento, entrou, colocou as máscaras, colocou os pertences ali dentro de um armário. Parece que todo mundo tem que colocar seus pertences ali. E beleza, entrou pra pista, né? Entrou pro meio da festa e o Próspero viu ela. E o Próspero se aproximou dela e falou, ah, então você veio. E ela começou meio que se fazendo de difícil, mas eu senti que no fundo ela queria ter alguma coisinha ali com o Próspero. Acho que o Próspero era um dos que estavam na listinha dela pra, né, fazer coisinhas ali naquela festa. Então tava rolando aquela coisa deplorável, aquela coisa, né, que você já sabe o que, até o momento em que chegou a Verna. Então a Verna entrou com aquele manto vermelho, com aquela máscara de caveira, e assim que ela entrou, ela deu uma parada e ficou encarando a Morella. E a Morella até olhou assim pra ela, não falou nada, mas a forma que ela olhou foi como se, cara, te conheço? Quem é você? Por que você tá me olhando dessa forma? E o Próspero já ficou assim. Ela começou a meio que fazer com que ele siga ela, e foi o que aconteceu, ele acabou seguindo ela para um dos quartos. Então ali que começa a conversa, né? A conversa deles dois. À primeira vista, talvez na primeira vez que a gente assiste essa cena, a gente pode achar até meio trivial demais, até meio supérfluo, mas quando você percebe os detalhes, quando você percebe a grandeza dessa, não só dessa cena, mas como de todas as outras cenas, está na sutileza de detalhes e principalmente nas minúcias ali dos diálogos da Verna. Cara, aquelas minúcias ali dos diálogos da Verna faz assim um impacto muito grande, que se você prestar atenção, faz muito sentido. Então, ele pergunta pra ela, quem é você? Eu convidei todo mundo aqui, eu conheço todo mundo, conheço cada rosto, mas eu nunca vi você na vida. E ela fala, ah, tira a máscara, Próspero. Ah, ué, você também sabe o meu nome? E ele senta ali na beirada da cama, eles começam a conversar, só que tem uma frase, essa frase, assim,
que ela fala pra ele ficou muito marcada porque já antecedeu que ele iria morrer, certo? Só que o Próspero, todo bobão, né, só tava vendo uma mulher muito bonita na frente dele, não se tocou, mas a frase dela já era um indicativo, tipo, querido, você vai morrer essa noite. Ela fala mais ou menos assim, que naquele dia, primeiro ela começa a entrar no assunto de consequências, que tudo tem consequência. E o Próspero fala, não, aqui não tem consequências aqui. Ela, sim, Perry, o Próspero, tudo tem consequência e você é uma consequência. Você, por exemplo, é uma consequência. Você foi a consequência de uma escolha inofensiva feita por alguém quando você ainda não existia. E esta escolha definiu toda a sua vida. Ou seja, nisso ela quis dizer que essa escolha foi referente ao pacto que o pai dele, juntamente com a Madeleine, fizeram lá no passado com a Verna. Só que você não percebe o link dessa frase com o que aconteceu na primeira vez que você assiste. Então, quando eu assisti pela segunda vez, que eu percebi, cara, ela tá falando isso justamente porque ela quis dizer que lá no passado, por conta do pacto que o Roderick e a Madeleine fizeram com ela, gerou consequências, e uma dessas consequências vai ser a morte do Próspero. Então ela saiu de lá, voltou aquela bagunça, voltou aquela orgia toda. Então ele liberou para um dos amigos ou amigas ou amigues dele ligar os aspersores. Então, quando ligou os aspersores, realmente, né, saiu água, mas não era bem água, era ácido. Eu tinha falado no meu outro vídeo das mortes, né, falando de todas as mortes, que na minha opinião a morte do Próspero foi a pior. E realmente foi muito chocante porque todo mundo morreu queimado. E se eu não me engano, depois eles mencionaram que foi um total de 87 mortos, alguma coisa parecida, mas foi na faixa de mais de 80 mortes. A Verna, ela, antes disso, ela manipulou seguranças e manipulou os garçons também para que eles saíssem ali da propriedade. E ela também tentou fazer a mesma coisa com a Morella. Então ela sussurrou no ouvido da Morella, falou, saia daqui agora. Mas a Morella ficou muito confusa, ela não sabia o que estava acontecendo, ela até pensou que tinha ouvido coisas, e é porque ela não estava embriagada. Ela tinha tomado ali um drink, estava tomando um drink ali, mas nada que possa deixá-la, né, a ponto de ficar malucona, a ponto de ficar ouvindo coisas. Então ela ignorou e voltou pra festa, né, voltou ali pra festa. Foi aí então que ligaram os aspersores, todo mundo começou a morrer, todo mundo começou a ficar todo desfigurado, ficar queimado. Na mesma noite, creio eu, o Arthur Pym chegou na propriedade, ele recebeu uma liberação, e quando ele entra lá, ele vê, era o Próspero que estava lá. E uma coisa que eu achei muito interessante é porque a Verna, ela marcou ele para diferenciar dos outros corpos. Então ela tirou a máscara que estava no rosto dela e colocou no rosto do corpo do Próspero, justamente para dar uma diferença quando o Arthur Pym encontrasse. Então, quando o Arthur Pym tá pegando ali as evidências, quando ele passa, alguém puxa na perna dele, e quando ele vê, se trata da Morella, que ainda estava viva. Como eu tinha falado em outros vídeos que eu fiz, a morte dele tem muito a ver com o conto do Edgar Allan Poe, que é a Máscara da Morte Rubra, ou a Máscara da Morte Vermelha, certo? É tanto que o nome do personagem Próspero existe nesse conto, que é a Máscara da Morte Rubra. Apesar de que eu acho que tem umas conexões com outro conto, que é os The Spectres. Apesar de que The Spectres tem o personagem do Napoleão, né, que é o Leo, mas eu acredito que o conto principal adaptado nesse episódio e no Perry é a Máscara da Morte Rubra, tanto que é o título do episódio. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido até o final, e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima. She'll do it.